Olá, seja bem-vindo à nossa aula Gastar. Essa nossa aula é a segunda aula do módulo 2, Planejamento Orçamentário. Essa aula é muito importante e quero te dizer por que ela é muito importante. A maioria das pessoas que me procuram, elas nem sabem por que exatamente, mas o principal motivo é justamente gastar. A forma que elas gastam, uma forma muitas vezes desproporcional à sua renda. E é isso, nesse módulo a gente está discutindo isso, como é que são as tuas rendas, os teus gastos e como que tu vai guardar. Aqui nós vamos nos concentrar em como gastar, como organizar, como fazer um consumo de forma consciente. Essa é a proposta. E eu costumo dizer que o mais importante do que eu ganho é a forma e quanto eu gasto. E muitas pessoas, quando eu comento isso, me dizem: Rogério, não é bem assim, tu não conhece a minha renda, mas eu tenho absoluta certeza disso que eu estou falando, justamente pela vivência e por muitas pessoas que a gente vai conversando, vai trocando ideias e entende que o maior problema está na forma como essas pessoas gastam o seu dinheiro. E eu quero te dar alguns exemplos para confirmar justamente isso, que o problema não está na renda, está nos gastos. Tu te lembra daquele boxeador, o Mike Tyson? Pois é, o Mike Tyson, ele fez uma renda, um faturamento e um curto espaço de tempo, algo menos de 10 anos, ele fez 400 milhões de dólares. Olha só, 400 milhões de dólares. Bom, mas aí como é que foram os gastos dele? Por exemplo, o animal de estimação dele era o tigre e gastos de forma totalmente desproporcional aos 400 milhões de renda. Resultado disso, uma dívida de 23 milhões de dólares que ele acumulou. Vejam bem, torrou todos os 400 milhões e ainda acumulou mais 23 milhões de dólares. Ele não pôde ir mais do que isso porque não tinha mais crédito, aí não podia ir mais adiante. Quero te dar um exemplo também da Pamela Anderson, aquela musa, diva da Playboy. Também, ela teve que vender vários e vários dos seus imóveis que ela conseguiu fazer com a fortuna que fez para pagar as dívidas em função dos seus gastos. Wesley Snipes, tu deve ter visto, eu vi vários filmes dele. Pois é, ele arrecadou uma fortuna com seus filmes, porém estava devendo 13 milhões de dólares e foi condenado a 3 anos de prisão por causa disso. Opa, aqui no Brasil isso não é tão a sério que nem nos Estados Unidos, porque imagina se todo inadimplente, todo devedor fosse preso em função de não honrar com aquilo que comprou, aquilo que ele gastou, e é assim que acontece em muitos países. Aqui no Brasil ainda nós temos essa possibilidade de tentar negociar e ficar inadimplente. Aquela história dos 5 anos, deixa passar os 5 anos que daí o meu nome limpa de novo e aí eu estou pronto para gastar de novo. Não pense assim, não é esta forma que eu quero que tu conduza, por isso que tu estás aqui fazendo esse curso. Quero te dar mais alguns exemplos de personalidades que tiveram grandes problemas com os seus gastos. Um outro exemplo é o Nicolas Cage. Ele arrecadou, em menos de 10 anos, 150 milhões de dólares. 150 milhões de dólares. Porém, a dívida dele hoje é incalculável. Toni Braxton, lembra? One Break My Heart, daquela música, do filme inclusive. Pois é. Acumulou dívidas impagáveis e ela quebrou 2 vezes. Vejam bem, quebrou 2 vezes. Foi à falência, aí não aprendeu, conseguiu uma renda novamente e faliu de novo. São inúmeros exemplos que nos levam a crer e nos levam à certeza de que não é a renda o problema, mas a forma que gasta. Então entenda o seguinte: se a tua renda é 5 mil
E se tu gasta 6, tu vai ter problema. Se a tua renda é 2.000 e tu gasta 2.500, tu vai ter problema. Se a tua renda é 10.000 e tu gasta 12, tu vai ter problema. Se a tua renda é 30.000 reais e tu gastar 32, tu vai ter problema. Esta é a relação que nós temos que fazer. Os nossos gastos, eles têm que estar adequados à nossa renda. Lembra do 3G? Ganhar, gastar e guardar. Não podemos inverter esta ordem, porque se invertermos primeiro gastar, aí nós vamos ter problema. E por que gastar é tão bom? Por que gastar nos deixa... não vou usar o termo feliz, não pelo ato de gastar, mas nos deixa mais satisfeitos. É justamente porque ao gastar eu estou realizando alguma coisa que eu desejo. Né? Antigamente, para eu satisfazer as minhas necessidades, quando não existia dinheiro, como é que eu fazia isso? De forma direta. Eu ia lá, buscava uma fruta, caçava, pescava e satisfazia a minha necessidade. Hoje é o dinheiro que possibilita esta relação. Então, depois que eu ganhei, primeiro G, depois que eu ganhei, aí eu estou com o poder portátil e com o poder portátil, com o dinheiro, eu vou então satisfazer as minhas necessidades. Por isso que gastar é tão bom, por isso que a gente gosta de gastar. Só que eu preciso entender o meu padrão de vida. Eu entendendo o meu padrão de vida e adequando ele à minha renda, eu vou estar sabendo gastar de forma adequada. E é isso que eu estou te propondo. Entender como que tu deve gastar ao teu padrão de vida. E retomando, o que é o padrão de vida? É todos aqueles bens e serviços que eu utilizo para satisfazer as minhas necessidades. Então é a quantidade e a qualidade dos bens e serviços que eu utilizo para satisfazer as minhas necessidades. E aí, se eu tenho um grau de exigência maior, ou seja, eu quero produtos de melhor qualidade, e eu quero extravasar, eu quero uma quantidade grande, obviamente que meu padrão de vida vai ser maior. E aí a relação direta com os gastos. O que eu preciso fazer? Quanto é a minha renda? Começo por aí. Quanto é o meu ganho? Em cima disso eu vou adequar os meus gastos. Eu estou convencido de que a forma que eu gasto é mais importante da forma que eu ganho, da minha renda. E eu quero te dar um exemplo que me marcou muito e é um exemplo que realmente nos mostra como administrar os nossos gastos é realmente importantíssimo. Tinha um colaborador na nossa empresa que chegou certo dia com uma moto nova, zerinho. E eu fui conversar com ele, perguntar para ele como é que tu conseguisse comprar uma moto sendo jovem, recém entrando na empresa e conseguisse com uma renda que não é uma renda alta, no caso ele tinha algo em torno de R$ 1.200 por mês, a sua renda. Como é que tu conseguiu comprar uma moto? E aí ele me contou. Bom, eu fumava. E eu fumava 2 carteiras de cigarro e naquela época 2 carteiras de cigarro davam R$10 por dia. Olha só, R$10 por dia, vamos colocar isso em 30 dias. Em média, o que a gente tem por mês daria R$300. Se a gente colocar R$300 por mês, 12 meses, dá R$3.600 por ano. E se nós considerarmos 5 anos, nós vamos ter R$18.000. Olha só, ele não precisou esperar 5 anos. Em menos de 3 anos ele já tinha comprado a moto dele à vista. O que ele fez? Ele aumentou a renda? Não, ele administrou os gastos que ele tinha. E até de forma saudável. Então, em vez de ele gastar no cigarro, ele passou a gastar, investir, guardar para comprar e realizar um sonho que ele tinha. Talvez tu me diga, mas Rogério, eu não fumo, essa realidade está longe de mim. Ok, então vamos fazer, ainda dentro desta ideia de te convencer que o mais importante é a forma que a gente gasta, é o que a gente gasta do que a gente ganha, deixa eu te dar exemplos do dia a dia. Vamos começar com refrigerante. Vamos admitir que custe R$5 um refrigerante e que a gente utilize em média um refrigerante por dia.
né? Ah, eu não tomo refrigerante todos os dias, mas vamos pegar por hipótese que no final de semana tem um evento, um churrasco, alguma coisa assim, e a gente gaste, então, em média, um refrigerante por dia. Se a gente colocar R$5 por dia vezes 30 dias, nós vamos ter R$150. R$150 vezes 12 meses, nós vamos ter R$1.800. E isso em 5 anos são R$9.000. Olha só, te falei de um item, refrigerante. Vamos adicionar mais um item. Uma cervejinha. Pô, Rogério, estava entendendo, estava indo bem, agora cervejinha, botar nesse... Mas precisamos colocar isso para tu ter consciência disso. Vamos fazer o mesmo cálculo e considerar que eu não tomo cerveja todos os dias, mas no final de semana eu tomo 3, 4 cervejas ou tomo com os meus amigos ao longo da semana e vamos fazer o mesmo cálculo. R$5 a cerveja e vamos considerar em média uma por dia. Uma cerveja por dia, o cálculo vai ser o mesmo. 150 no mês, R$1.800 em um ano e em 5 anos eu vou ter gasto R$9.000 com apenas cerveja. Vamos agora pegar uma família, porque pense que esse cálculo pode ser para uma pessoa ou para uma família. O orçamento da família, certo? Ah, mas nem todo mundo toma cerveja, mas em média se gasta isso com a família. Nem todo mundo toma refrigerante, mas em média se gasta isso. E vamos adicionar aqui uma família que tenha um fumante nesta família. Aí vamos fazer o cálculo do refrigerante, da cerveja e aquele que a gente já fez do cigarro. Eu estou falando de R$36.000 que esta família ou esta pessoa economizaria ou então teria de resultado da administração em 5 anos destes 3 itens, somente esses 3 itens. Então, veja como é importante eu administrar os meus gastos. Muitas vezes as pessoas pensam ou fazem a ideia de que pequenos gastos não é o que faz a diferença. Não, mas é exatamente isso que eu quis te provar. Os pequenos gastos, a forma de eu administrar eles, é que vai fazer toda a diferença do teu orçamento e a forma que tu gastas. Eu preciso, e para isso eu preciso mensurar, eu preciso controlar. E isso nós vamos analisar no módulo 3. Como fazer a organização, os controles, os fluxos. Nós vamos detalhar como que a gente faz isso. Aqui eu quero te dizer que para o teu planejamento orçamentário, para tu montar ele, tu precisa administrar os teus gastos de acordo com a tua renda e com uma lupa em cima de tudo que tu gasta, não fazendo desperdícios. Para que tu entenda melhor como tu estás gastando, eu quero te sugerir que tu organize isso, que tu passe a mensurar como é que tu faz isso, como é que tu faz os teus gastos. E a melhor forma de a gente fazer isso é a gente classificar e fazer grupos de gastos. Quais os grupos que eu quero te sugerir para que tu então faça os teus controles? Primeiro, habitação. Segundo, alimentação. Terceiro, educação. Quarto, transporte. Quinto, saúde. Sexto, lazer. E por último, os outros, os diversos que tu vai colocar nesses teus grupos. Se tu estiver naquela fase mais jovem, que tem um alto gasto com, por exemplo, vestuário, tu pode adicionar aí vestuário. Ou se a tua família gasta muito com vestuário, tu pode adicionar como um 8º grupo de classificação. Vamos entender então qual é os gastos que tu vai colocar aí nesses grupos. Na habitação tu vai colocar IPTU, se tu mora de aluguel, o custo do aluguel, se tu mora em condomínio, o custo do condomínio, seguro se tu tens aonde tu mora, todos os gastos que envolvem a tua habitação, tu vai botar neste grupo. No grupo alimentação, tu vais colocar supermercado, aqueles gastos semanais. Se
tu almoça diariamente fora, põe este restaurante que tu gastas. No grupo educação, se tu está fazendo algum curso, por exemplo, este curso tu vai colocar no teu grupo educação. Se tu estás fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado, é aí que tu vais considerar. Se for o orçamento da família que tu estás montando, os gastos com educação dos filhos, os gastos com material, tudo que tu envolve educação, tu vai colocar nesse grupo. Teu grupo transporte. Se tu tens um carro, tu vai colocar a gasolina, estacionamento, IPVA. Não tem o carro, Rogério. Ok, os gastos que tu tem com passagens, então tu vai colocar nesse grupo transportes. No grupo saúde, se tu tens algum plano de saúde, tu vais alocar aí. Gastos com remédio, gastos com médico, tu vai colocar neste grupo. No grupo lazer, tu vais colocar tudo aquilo que é uma diversão para ti, né? Que tu considera isso como um prazer para ti. Por exemplo, uma saída à noite, um restaurante, tudo aquilo que te dá prazer, uma viagem, tu pode colocar aí em lazer. E por último, aquele grupo diversos. Tudo aquilo que tu não conseguisse alocar nos outros 6 grupos, tu vai alocar aí. Por exemplo, um presente que tu precise dar de um aniversário que tu estás indo. Qualquer outro gasto que não entre nos outros 6 grupos, aí tu vai considerar aí. Entendido então a classificação, eu quero te falar então os tipos de gastos que tu tens. Tu tens basicamente 3 tipos: os gastos fixos, os gastos variáveis e os gastos extras. Vamos entender. Os gastos fixos são aqueles que tu não tem como fugir deles. Tu todo mês terá, ao longo de muito tempo, ou ao longo do orçamento que tu estás fazendo, tu vai ter este gasto. Exemplo, se tu moras de aluguel, vamos colocar o aluguel como um gasto fixo, porque tu tens ele todo mês. Água, luz, condomínio, todo aquele gasto que eu não tenho como escapar e ele ocorre comigo permanentemente, todos os meses, então eu considero ele como fixo. E eu considero variável aqueles gastos que eu posso determinar a quantidade que eu vou gastar com ele. Então, por exemplo, se eu saio com a minha família uma vez por semana ou 3 vezes por mês, independente disso, é um gasto que eu posso interferir nele, eu posso administrar ele. E ele vai variar de acordo com o que for o meu interesse. Sair, por exemplo, para um lazer, para balada, vestuário, tudo isso eu posso considerar variável porque eu vou determinar a periodicidade que ele vai entrar no meu orçamento. Então, depois de eu ter definido o meu tipo de gasto fixo, tipo variável, eu também tenho que ter a definição dos meus gastos extras. O que são os gastos extras? Quando eu não tenho ele determinado no meu orçamento, eu vou considerar como um gasto extra. Vamos pegar um exemplo. Tivemos um problema de saúde na família. Isso foi um gasto extra. A gente não tinha como, não estava nem nos meus gastos variáveis, nem nos meus gastos fixos. Foi um gasto que aconteceu, que foi adicional ao que eu tinha nos meus gastos fixos e variáveis. Veja bem, nós vamos conversar isso mais adiante, mas eu posso deixar previsível isso. Eu posso deixar um orçamento para, inclusive, os meus gastos extras. Mas nós vamos conversar isso mais adiante. Além disso, a forma que eu faço os meus gastos pode ser formal ou informal. Formal é aquele que eu tenho o governo, eu tenho a legislação que vai estar regulamentando esse gasto que eu fiz. Por exemplo, comprei um carro, existe um contrato
né, para eu pagar o financiamento deste carro, ali ele está oficial, ele está oficializado, ele está formalizado, então eu considero um gasto formal. Saí para a noite e veio um flanelinha, um guardador de carro. Eu vou dar um dinheiro para ele, e aquilo é totalmente informal, né? Ele não vai me dar um recibo por aquilo, uma nota fiscal por aquilo, então eu considero informal. E cada vez mais essa relação no Brasil ela é muito incidente na nossa vida, ou seja, cada vez mais a gente anda fazendo relações informais, então a gente precisa ter bastante cautela com isso. Por quê que é importante a gente ter cautela com os gastos informais? Porque cada vez que eu faço um gasto informal, a legislação, a minha segurança está à margem, porque eu não vou ter como comprovar aquilo, eu não vou ter nota fiscal, não vou ter recibo, e a relação que eu fiz com o meu gasto, ela vai acabar sendo fragilizada. Então, se eu puder optar entre um gasto formal ou informal, eu vou optar por um gasto formal. E ainda, para concluirmos, nós temos que classificar a importância dos nossos gastos. E aí eu vou te sugerir que tu faça 2 tipos de classificação da importância: dispensável e indispensável. Vamos pegar um exemplo? Indispensável. Alimentação. O supermercado é um gasto indispensável. Aluguel, se eu moro de aluguel, ou o IPTU, todo aquele gasto que eu não tenho como escapar, eu vou considerar ele como um gasto indispensável. Já aquele gasto que eu posso agir nele e dispensar ele, é o que eu considero de dispensável. Por exemplo, assino TV a cabo. Realmente eu preciso? Eu não sobreviveria sem isso? Claro que não. Então, ele é dispensável sim. Então, quando a gente for montar o nosso orçamento, a gente vai definir qual é o grupo. Transporte, habitação, alimentação. Vamos também definir se é fixo, variável. Vamos também definir se ele é dispensável e indispensável. E em cima disso, com estas informações que agora eu vou passar a mensurar no meu orçamento, eu consigo agir de forma corretiva. Quer ver? Olha só o que eu vou te explicar. Os gastos fixos indispensáveis são os que temos todos os meses, como aluguel, condomínio, fone fixo, IPTU e esses tipos de gastos que são indispensáveis e todos os meses teremos. Nestes casos, nós não podemos eliminar e nem podemos reduzir significativamente do nosso orçamento. Já os gastos fixos dispensáveis são os que temos todos os meses, como faxineira, jornal, TV a cabo. Estes gastos nós não poderemos reduzir significativamente, mas poderemos eliminar, simplesmente tirar do nosso orçamento, se assim a gente acha necessário. Já os nossos gastos variáveis indispensáveis são despesas como restaurantes, juros esporádicos, higiene, limpeza, fone móvel e por aí vai. Neste caso, a gente não pode também eliminar, mas a gente pode reduzir e isso vai fazer uma grande diferença no nosso orçamento. E por fim, nós temos os gastos variáveis dispensáveis, que são despesas como viagem, cinema, teatro e gastos que a gente pode eliminar e pode reduzir. Esses são os que a gente vai atacar em primeiro nos casos em que a gente queira fazer uma reserva financeira ou então sair do endividamento. Nesta aula de gastos, eu quero falar contigo sobre o custo da pressa. Eu costumo dizer que esse talvez seja um dos piores problemas que nós, na hora de gastar, enfrentamos. O que é o custo da pressa? É quando a gente não analisa o valor total que vai custar aquele produto
se a gente somar as prestações em comparação com o preço à vista. Ou seja, qual é o total das prestações em comparação com a vista. E é muito comum isso acontecer. Eu olho a prestação, puxa vida, R$50, R$30, e eu nem faço esta relação. Parei um pouquinho, mas os R$50 vezes 12 parcelas, por exemplo, opa, isso está me dando um valor X. Deixa eu comparar isso com o valor à vista. Olha só esse exemplo que eu quero te dar, que eu tirei do jornal. Eu peguei, olhei no jornal, isso aqui que eu estou te apresentando. Olha só. O custo da pressa acontece normalmente nas pessoas que são apressadas. Então eu considero a relação entre apressado e racional é o custo da pressa. Este exemplo que eu estou te mostrando aqui da StandShare, ela custa, está anunciada, a R$ 499 à vista, ou em 12 vezes de R$ 53,25. Então, se a gente pegar a soma das 12 parcelas de R$ 53,25, o valor total desta stand vai ser R$ 639. Se a gente diminuir o valor à vista pelo valor total, nós temos o custo da pressa de R$ 140, ou seja, 28,10% a mais nós estamos pagando pela mesma estante, pela mesma StandShare. Agora deixa eu te dar um outro exemplo, que é essa lavadora Electrolux. Ela custa R$ 999 à vista, ou em 0 mais 21 de 89. Normalmente o que acontece? As pessoas veem, R$ 89 por mês, puxa, isso é barato, eu consigo pagar. Mas olha qual é o custo da pressa dela. Valor total, se eu somar as prestações, são 22 prestações, porque uma eu dou à vista e depois mais 21, são 22 prestações, que vai me dar um total de R$ 1.958. Se eu deduzir o preço à vista, nós temos o custo da pressa de R$ 959. São 96% do custo da pressa. 96% é quase uma outra lavadora. Ou seja, eu estou pagando 2 lavadoras e levando só uma. Tu está entendendo como o gasto é importante, eu fazer ou administrar ele? Eu paguei, aqueles que compraram parcelado, pagaram 2 lavadoras, enquanto que aquele que pagou à vista, pagou uma. E no final dos 2 anos, o que vai ter dentro da sua casa? Aquele que pagou à vista vai ter uma lavadora e a possibilidade de comprar um outro bem. Aquele que pagou a parcela, em parcelas, vai ter uma lavadora e sem a possibilidade de comprar mais nada. Porque o custo da pressa faz exatamente isso. Ele te tira dinheiro. Então tu tem que estar muito atento à forma que tu estás comprando. Algumas sugestões que eu quero te dar. E a primeira é justamente isso. Faça as compras à vista. Prefira compras à vista. Não tenha vergonha de pechinchar. É muito comum eu ir nas lojas e, já com preços que eu vi na internet, e argumentar, olha, tá aqui o preço que eu vi na internet, tu pode fazer esse mesmo preço? Não. Pois então, tá aqui, tô te mostrando, esse é o preço. Não existe mais a possibilidade de não pechinchar. A mesma coisa vale para as prestações, para o custo da pressa, para as prestações que eu vou pagar a prazo. Não, aqui na nossa loja a gente vende em 10 vezes é o mesmo preço à vista. Isso não existe. O preço parcelado é um, preço à vista é outro. E com esse conhecimento, tu precisa, tu mesmo, ver o que é melhor para ti. Tenho certeza que comprando à vista, tu vai estar fazendo um ótimo negócio e gastando de forma eficaz, gastando de forma eficiente. Algumas outras dicas que eu quero te dar. Tu também deves criar prazo
para os teus objetivos e para as tuas metas. E aí, dentro daquela ideia de sonho de longo prazo, tu deixe claro o que tu pretende e como que tu vai fazer para atingir isso. Tu deves evitar atrasos, pois normalmente quando a gente atrasa vai ter juros, vai ter multa, e isso justamente vai estar tirando da tua economia, da tua possibilidade de guardar. Se tu não tens bons controles, a minha sugestão é que tu force a tua economia, a tua poupança, a tua forma de guardar. Um exemplo que eu queria te dar é o consórcio. Por muitas vezes o consórcio pode não ser economicamente uma boa opção, mas se isso te força a economizar, se isso te força a guardar, esta é uma boa oportunidade de fazer isso, porque veja bem, num consórcio, quando tu não estás contemplado, tu estás guardando dinheiro para ter o bem mais adiante. Então, o consórcio é apenas um exemplo, mas se tu precisares, te force, pague uma prestação de algo que será futuro, um bem futuro, e que é uma reserva que tu estás fazendo. Se tu comprar com cartão de crédito, opte por aqueles cartões que te dão prêmios de recompensa. Veja os planos de milhagem que eles têm, compare um com o outro e opte por isso. Busque concentrar os teus pagamentos de acordo com as tuas rendas. Ou seja, se tu recebe no início do mês, opte por os teus pagamentos também serem no início do mês, porque assim tu vai evitar um atraso e aí tu vais também poder já no início do mês separar o que tu vai guardar para ti. Lembre daquela ideia de te pagar primeiro. Para tu fazer as compras mensais, não deves ir com fome, porque isso é instintivo, é da nossa mente. Eu vou querer comprar mais. Quando eu for comprar um vestuário, uma roupa, dá uma olhada antes no guarda-roupa, vê como é que tá o teu guarda-roupa, vê se tu não vai comprar o que tu já tem. Isso é muito comum acontecer. Débitos na conta é muito prático, é muito bom, mas só se tu tiver controle, porque se tu não tiver controle, com certeza tu terá problemas. Tudo isso que eu estou te falando, para mim, o que é mais preocupante é a compra por impulso. Tu é impulsivo? Tu compra por impulso? E o que é a compra por impulso? Olha só, saída com os amigos, churrasquinho no fim de semana, vamos dar uma passada ali no super. Tudo isso pode ser uma compra por impulso ou não. Veja bem, se eu planejei, se está no meu orçamento, eu não considero compra por impulso. Mesmo que, opa, vamos sair hoje, mas se estava planejado, estava programado, não é compra por impulso. Agora, se eu não planejei isso e simplesmente tomo a decisão porque alguém me convidou ou porque eu estava afim, porque eu sou impulsivo, eu vou fazer um gasto que não estava previsto no meu orçamento, no meu planejamento orçamentário. Então, para nós concluirmos essa nossa aula de gastar, eu quero te sugerir que toda vez que tu fores consumir, que tu fores gastar, tu te lembre do PUN. PUN. P-U-N. O que é o PUN? É uma pergunta que tu deves fazer para ti sempre naquele momento que tu estás em dúvida se tu compra ou não compra. E veja bem, se em algum momento tu disseres não, tu não deves consumir. E o que é o PUN? Eu posso pagar? É a primeira pergunta. Segundo, é urgente? Terceiro, necessário? Realmente eu preciso disso? De novo, posso pagar? Urgente? Necessário? Se para qualquer uma dessas três perguntas que tu vai fazer na hora que tu estás consumindo, a tua resposta for não, tu não deves consumir. Vamos pegar um exemplo? Cheguei
numa loja, olhei na vitrine um sapato. Estou na dúvida se eu devo ou não comprar ele, e aí vem o pum na cabeça. Primeira pergunta, posso pagar? Por hipótese é R$200. Tá dentro do meu orçamento, posso pagar. Passei. Segundo, é urgente? Vou me lembrar do meu guarda-roupa. Tenho 5 muito similares àquele. Não é urgente. E nem é necessário. Mas eu não preciso nem chegar no terceiro. Não vou consumir. Vamos pegar um outro exemplo agora. Estou precisando trocar a minha máquina de lavar roupa. Trabalho todo dia fora, preciso realmente dela, é uma coisa que me ajuda muito e ela está estragada. Primeira, vou fazer análise, internet, fundamental internet hoje para a gente gastar. Vou na internet, analiso os preços e aí vou tentar na loja negociar o preço igual que está na internet. Chego na loja, primeira questão, posso pagar? Consigo botar no orçamento, tá ok. Segundo, é urgente? A minha casa está quebrada. Já busquei alternativas de conserto e ela não tem conserto. É urgente, porque ela é realmente necessária para mim. Passei pelo PUM, então eu vou adequar o meu orçamento e vou comprar ela. Foi uma compra eficaz, é uma compra consciente. E assim vale para o carro, vale para o aluguel, vale para ou uma casa que eu queira comprar, vale para tudo. Sempre lembre-se do PUM na hora de comprar. Posso pagar? Urgente? Necessário? Se para uma dessas perguntas for não, não compre. Se tu comprar, vai ser por impulso. Ok, tá aqui as dicas sobre gasto. Nos vemos na próxima aula.